Boa noite, queridos alunos. A obra Operários, ela tinha o objetivo de denunciar, a exploração do trabalho infantil e o excesso de horas de trabalho que esse povo tinha, nenhum direito trabalhista, horas de cansaço, trabalhavam muito, 12, 16 horas, de 16 a 18 horas semanais, aliás, diárias, sem descanso. E isso foi lá, em 1900, na década de 30. Agora, estamos aqui, 2020, março, olha a releitura que fizeram. Vamos parar para pensar o nosso cenário sócio-histórico atual. Não é só por conta das máscaras, Tá todo mundo trabalhando de máscaras. Olha que interessante a máscara deste aqui. Tá na cara, tampando os olhos. Já ouviu o ditado? Pior cego é aquele que não quer ver ou admitir um erro. Outros, tá na boca. Não pode falar. Ou não quer falar. Não quer admitir o erro. Ou não quer pegar vírus, Mas a gente vê que não quer falar porque o nariz tá do lado de fora, ó. Se fosse só pelo vírus, estaria assim, ó, cobrindo o nariz e boca. Então, essa releitura, ó, a boca, o nariz de fora, tá vendo? Quer mostrar o quê? Estamos retrocedendo. O país está retrocedendo. As leis trabalhistas que não foram dadas por Getúlio Vargas como uma coisinha, um presentinho, o pai dos pobres deu para os pobres as leis. Claro que não. As leis trabalhistas, elas surgem após muita luta, muita revolta do povo, dos operários que fizeram greves, que apanharam, que correram da polícia na época da ditadura, depois de Vargas, antes de Vargas. Todos aqueles direitos trabalhistas foram perdidos nessa gestão. E isso é ruim para a classe dos pobres, dos assalariados, Esse movimento aí de vamos voltar, não tem que ficar em casa não, vocês vão perder emprego. Mais uma vez mostra que a economia, que o emprego, que o produto, que o capitalismo é mais importante do que a vida humana, desse ser humano, Então, quem fez essa releitura se lembrou do passado, sofrimento passado, de trabalho exploratório, de mal remunerado, e também da situação que nós estamos passando hoje, de pessoas que estão muitas caladas, não querendo admitir o erro, e outras não querem ver o erro, de talvez não ter escolhido bem os seus representantes. E isso é a consequência que nós temos. Não é querer ser política, mas, como dizia Paulo Freire, lecionar também é um ato político. É mostrar ao aluno a sua situação real, vigente do país, e mostrar para ele as formas de melhorar isso, E você fazer uma crítica social, você fazer uma releitura, você tem que ter conhecimento social, você tem que ter conhecimento político, você tem que ter conhecimento do passado, para que isso daqui faça todo sentido no presente, Se nós conhecêssemos bem o nosso passado, saberíamos entender o nosso presente e teríamos conhecimento para mudar o nosso futuro. Eu costumo dizer muito isso, porque é verdade. A gente precisa de conhecer mais a história do Brasil, conhecer quem são os nossos políticos e perceber que desde quando o Brasil é Brasil, lá em 1500, não houve nenhum gestor que fosse 100% a favor do pobre, 100%
honesto. Ora, na época do primeiro Brasil colônia, né, do primeiro reinado, 1/5 dos impostos era para a coroa, o pessoal ficava muito aborrecido. Hoje, certos produtos chegam a 70% dos impostos para o governo e o povo não reclama. Então, assim, as coisas só mudaram, às vezes, a data. O abuso em relação ao pobre continua. E triste é quando o pobre apoia políticas públicas que o prejudicam. Isso é triste. Então, vamos seguir com a nossa revisão. Esse era o cenário, né, naquela época lá, que antecede a crise de 29, os artistas impulsionados, enganjados em abrir os olhos do povo, em despertar o povo para a criticidade, se voltarem contra o governo, reivindicando melhores condições de vida. E aí, lá fora, surge escola nova, né? O construtivismo está ganhando força lá fora. E ganha aqui também no Brasil. O construtivismo ele chega para todas as disciplinas, inclusive para artes. No entanto, o construtivismo ele foi mal interpretado, né? Não houve cursos de formação assim, houve umas formações sucintas, aligeiradas, em que o professor não conseguiu entender como seria isso. E quando o professor não entende direito, ele não transmite direito, ele não leciona direito. E foi o que aconteceu em artes. Era para dar ao aluno um contexto sócio-histórico, a leitura da obra de arte, a leitura da biografia do autor, e deixar ele entender aquela obra e fazer a leitura dele, a releitura dele. Deixar ele soltar a criatividade, usar o material que quisesse, da maneira como quisesse, desenhar do jeito que ele quisesse, dentro de um contexto. Mas não foi isso que aconteceu. A ideia era essa, ó, o professor ser um grande incentivador do desenvolvimento livre e espontâneo do aluno. O aluno ser o centro do processo de ensino-aprendizagem, dotado de autocriticidade, alta criatividade, autocriatividade, ele ser capaz de desenvolver a própria criatividade mediante um estímulo. Mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu que foi mal interpretado este movimento, devido à formação rasa dos professores, e com isso deixar o aluno fazer o desenho livre. Ele, o detentor do conhecimento, então faz o que você sabe fazer. Dê um lápis, papel, caneta, canetinha, lápis de cor, desenho livre, criatividade é sua, e isso ficou muito solto. Deu um retrocesso no ensino, porque queria-se que avançasse na criatividade e na criticidade. Isso não aconteceu. Trabalhamos a técnica de colagem, que vocês tiveram a oportunidade de escolher entre colagem e mosaico, lembra? Fizemos a técnica em homenagem ao Dia da Mulher. Falamos do retrocesso mediante a má interpretação lá em 1930. Em 1950, eles percebem que a livre expressão não foi legal, né? E volta a trabalhar o ensino tradicional, o desenho, a disciplina de desenho volta com toda a força. Desenho industrial, como era em 1800, volta agora em 1950 o desenho industrial. Agora, nesse período aí, é o período que vai anteceder a criação do SESI, depois Senai, se não mudei a ordem, mas vão chegar as escolas técnicas. É um ensaio para a escola tecnicista que há de chegar em 1960. E nessa época predominava, em relação à música, cantos orfeônicos, que são cânticos destinados a cantar o hino, né, o amor à pátria, e enfim, isso daí era o que estava movendo o ensino em 1950. Por que eu não consigo passar? Vamos ver aqui. Vamos, não trave, por favor. Aqui.
O teatro e a dança, ele passa a servir como uma forma de ajudar o aluno a memorizar um roteiro, porque pensava o seguinte: o aluno que memoriza bem, ele vai decorar as normas na empresa e vai ser um bom funcionário. Tudo isso visando o quê? A preparar para o capitalismo, para ser um bom operário, né? E aí, em 60, vem o período tecnicista, em que o aluno nem o professor é o centro. O centro agora é a obra. O aluno que sabe fazer um móvel melhor, um objeto de obra melhor, a técnica melhor, para produzir mais rápido, ele passa a ser o melhor aluno. O professor bom é aquele que sabe ensinar o seu aluno a produzir boas obras, tanto na sala de aula quanto fora, no ensino técnico. Até porque se o aluno é bom em produzir em sala de aula, ele vai ser um bom operário também, ele vai produzir um bom produto final. Então, tudo é voltado para treinar mão de obra barata, né, para as indústrias. Nesse período, Cândido Portinari fica bem conhecido. Ele nasceu em 1903 e morreu em 1962. Mas antes de falecer, algumas obras de arte dele vêm retratar o Brasil daquela época, que retrata em 1935, né, após a crise de 29, o excesso de café que ainda se tinha no Brasil, né, que era um dos carros-chefes até hoje da nossa economia. Nessa obra dá para ver, né, as mãos grandes, fortes, pés fortes. Isso, ao fazem a leitura dessa obra de arte, como o artista querendo chamar a atenção para o povo que construiu esse país, né, com muito suor, com muito trabalho, que foi o povo negro. Aqui, os retirantes, né, é uma obra muito famosa de Cândido Portinari, que ele vai fazer uma crítica social, né, ao êxodo rural, né, aos imigrantes que saem do Nordeste, indo para São Paulo, inchando aquela população local e indo com aquele monte de filho para fugir da fome, da seca, né? São aquelas pessoas que depositam as suas últimas fichas de esperança por uma vida melhor. E agora a gente vê isso acontecendo de novo lá com a guerra na Síria, ou seja, dá para o professor fazer a releitura tanto do passado quanto do presente, fazer essa reflexão, né? Esse quadro Brincadeira dele também ficou famoso aqui já com uma outra técnica, que é o expressionismo, né? Que era essa técnica de usar o pincel com vários risquinhos e com essas pinceladas dá origem ao formato, ao desenho. Em 1968, né? Então, no final da década de 60, você começa a ter a disciplina de educação moral e cívica, que é como se fosse um ensaio para o que estava por vir. Aliás, já tinha vindo, né? A ditadura começa em 1964, ditadura militar. Então, em 68, já tinha 4 anos de ditadura, em que essa disciplina era uma forma de levar o militarismo para dentro da sala de aula, né? Existem muitos adeptos desse movimento até hoje, né? Dizendo que era época boa, que o aluno respeitava o professor, que não tinha bandido. Gente, isso não é verdade. Respeito é quando você olha para uma pessoa e você tem admiração pelo que ela é. Naquela época tinha-se medo do que poderia acontecer de retaliação se porventura você desacatasse uma autoridade, independente de ser só o professor, mas também o guarda, o policial. Quantos que nessa época eram mortos, desapareciam, né? Até pouco tempo estavam encontrando cadáveres de estudantes que se rebelavam contra as imposições do governo. E essa rebeldia, essa
imposição começou na escola, começando pelos pequenos, para que aprendessem a obedecer, para quando chegassem à fase adulta, eles não se rebelassem contra o governo. Então, foi um plano muito bem elaborado pelos militares. E a Lei 5.692, que inclui a educação artística como atividade educativa e não como disciplina, dá essa brecha. O governo coloca essa lei como uma forma de ser uma disciplina, mas não é obrigatório. Se não é obrigatório, não sou obrigado a fazer. E foi o que aconteceu. Ela deixou de existir e passou a ter educação moral e cívica. Então, o ensino de arte fica prejudicado pelo fato de ser retirado do currículo. Depois, mais à frente, a gente vê que ele volta para o currículo, tá? Em 1971, o ensino de arte se limitava, ele volta com o currículo, mas, porém, com desenhos geométricos e limitando a criatividade do aluno, tá? Inclusive, diz que nessa época ele poderia abranger a educação básica. Como não falava em qual período da educação básica, em muitos lugares passou a ter séries com educação artística e outras séries não. Alguma secretaria de educação aproveitou essa brecha para oferecer algumas séries e a outras não, E aí, em 1983, alguns professores foram questionados por Anna May, nessa época ela estava fazendo o doutorado dela, e o que eles pensavam do ensino das artes. E eles falavam que dariam aula, assim, para criticidade, para importância. E, na prática, não era, porque eles estavam utilizando livros da década de 60, da década anterior ainda, que era um material bem ultrapassado, de 40, de 50, que era um material totalmente tradicional, Então, assim, nesse período aí da ditadura militar, as artes, ela sofre muita repressão, não só na escola, mas principalmente na sociedade, que é a arte que a gente vai ter aí dentro da história da arte brasileira, o segundo ápice, se não é o superior ainda, assim, a primeira semana de arte moderna. Porque na ditadura militar, os artistas, eles têm que ter uma grande criatividade para poder fazer a sua arte e não serem perseguidos pelo governo e não terem as suas obras de arte, digamos assim, impedidas de ir a público. Então, por exemplo, outdoor da cidade não podia mostrar o repúdio ao governo. Então, eles tentavam, de certa forma, mostrar o seu repúdio ao que estava acontecendo. Os jornais da época, onde tinha a notícia policial, eles colocavam receita de bolo, como uma forma de ironia, já que a gente não pode dizer o que está acontecendo, então vamos colocar aqui receitas de bolo. As revistas, elas não podiam falar mal do governo. A televisão, muito menos. Tudo tinha um critério antes de ir ao público. Os militares, eles tinham esse cuidado para quê? Para não despertar na população a revolta, E com isso vai surgindo atos institucionais que vai limitando o povo cada vez mais, a se manifestar contra, e aí vem a releitura nos jornais, por exemplo, essa charge, que é uma releitura dos 3 macacos sábios, que se remete ao Confúcio, que é o mais famoso filósofo e pensador político da China, que viveu entre 552 e 479 anos antes de Cristo, que dizia o seguinte: não ouça o mal, não fale o mal e não veja o mal. E se vocês prestarem atenção, aquela releitura dos operários que eu mostrei para máscara na boca e não tapando o nariz e tapando os olhos, de certa forma é uma releitura para isso também,
né? Então, assim, eu não posso ver o que está acontecendo de ruim, eu não posso falar o que está acontecendo de ruim, e eu não posso ouvir o que está acontecendo, porque se eu falar, eu serei morto, eu posso desaparecer. E aí, algumas telas, algumas fotografias, capas de revistas, jornais, mostravam isso daqui apenas. Para quê? Para mostrar que pessoas estavam morrendo, pessoas estavam sendo torturadas, né? O Grito de Van Gogh, que essa época, essa obra impressionista, né? Essa tela aqui, muito conhecida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela fizeram uma leitura dela que ao invés da pessoa tampando os ouvidos, ela está tampando a cara assim, de horror, né? De tantas pessoas morrendo por estarem tentando conquistar o seu direito de expressão, o seu direito de falar, né? Basta que vocês peguem alguns historiadores para saber mais sobre o período da ditadura militar. No nosso ambiente virtual, na nossa sala de aula, tem alguns vídeos lá que falam sobre isso, tá? Eu gostaria que vocês vissem. E muitas músicas ficaram famosas nessa época. As músicas, elas tinham que apelar para a língua portuguesa, né? Falar de um jeito conotativo, usar figuras de linguagem para passar a mensagem e fazer um paralelo ainda. Fazer passar pelo crivo dos olheiros do governo e eles aprovarem, mas conseguir chegar ao povo e o povo entender o que o artista quis dizer, né? Músicas que hoje não faz sentido algum, muitas pessoas falam assim, que música chata é essa, mosca na sopa, ai que nojo, que homem nojento da época. Não entendem por quê. Naquela época, a mensagem do Raul era o seguinte: eu vou te incomodar. Tem algo mais nojento do que uma mosca na sopa? Que incomoda? Você tá morrendo de fome, aí viu uma mosca na sopa. Ou a metade da mosca, que é pior ainda, porque você já comeu a mosca, pensa. Então, é isso que ele queria dizer, né? O Ney Matogrosso, ele pintava a cara, e até hoje pinta, né? Porque ficou a marca dele, mas ele pintava a cara para cantar, porque ele era filho de um militar, e ele não podia se mostrar contra o governo, mas ele mostrava-se contra, né? O Bêbado e o Equilibrista, de Elis Regina, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, É Proibido Proibir, de Caetano Veloso, são músicas que ficaram muito famosas, que eram cantores usando a arte musical para instigar o povo a dizer não à ditadura, a brigar pelos seus direitos, a não aceitar os atos institucionais.